Tela escura, vinheta animada, uma lente gira, ajusta o foco e se transforma em um dos olhos de uma coruja. Ela bate as asas, surge uma lua, estrelas e nuvens. Tela escurece. Aparece somente a coruja e acima dela a palavra acorde e abaixo filmes. A coruja se transforma em um desenho estilizado e fica branca com olhos azuis. Logomarca da Ancine, Agência Nacional do Cinema. Apoio cultural, Novartis. Felipe, um jovem de pele morena e cabelos pretos em imagens desfocadas. É como diz o ditado, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Mas eu e outras pessoas com deficiência raramente temos a oportunidade de expor o nosso ponto. É sempre as pessoas dizendo o que é certo para nós. Todos, em letra cursiva sobre fundo cinzento. Felipe Meanes, historiador. Ele está em um calçadão no centro histórico de Lisboa. Perguntar para alguém que enxerga, você quer ficar cego? Ela vai dizer que não, porque ela não sabe o que é ficar cego. E eu não sei o que é enxergar bem. Eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim. Então eu diria que não, eu prefiro enxergar os meus 20% são os meus 100%. É com isso que eu vivo e muito bem, eu acho. Pilar Oreiro, Universidade Autônoma de Barcelona. Ela tem rosto redondo, olhos claros e cabelos curtos e grisalhos. Eu acredito que se vende a felicidade. Ser feliz e feliz é um filme de Hollywood. E a felicidade parece ser um estado constante. Temos que estar felizes, felizes. Ninguém pode estar feliz, feliz, porque acaba contigo. Acredito que nós, humanos, somos muito tediosos. Muito tediosos. E às vezes somos felizes. Mas esta felicidade em que se tem que conseguir em cada instante ser feliz, este perfil de produto que se vende, certo? Eu acredito que isto cria muita infelicidade. Porto Alegre, Brasil. Felipe abre sua bengala. Caminha pelo centro da cidade. Ele tem baixa estatura, porte robusto, rosto redondo e olhos miúdos. No aeroporto, nós não podemos ver a acessibilidade nesses lugares só dentro desses lugares. Eu preciso chegar até eles. Preciso pegar o transporte público, seja ele metrô ou ônibus. Isso no Brasil nós não temos. Estruturalmente, os aeroportos são bem acessíveis. Agora, na medida que nós precisamos de alguém para nos guiar, isso não é uma acessibilidade plena. Eu tenho uma acessibilidade funcional, mas não uma autonomia, digamos assim. Eu não posso circular por onde eu quiser, eu posso circular por onde o acompanhante me levar. No aeroporto, ele consulta o mapa tátil e orientações em braille. Desce pela escada rolante. O que eu me sinto desrespeitado é quando eu sou visto como um grande olho que não enxerga. Ou seja, eu só sou visto apenas pela minha deficiência. Não é isso, eu me sinto enquanto sujeito, anulado enquanto sujeito. Porque eu não sou uma pessoa, eu não sou um indivíduo, mas eu sou uma deficiência que caminha. Então, no meu caso, eu sou muito mais do que isso. A deficiência faz parte de mim, mas eu sou muito mais do que ela. Imagino que a ideia seja a gente ultrapassar esse limite que as pessoas impõem e que a gente possa ver como pessoas que veem diferente, que sentem diferente, mas sobretudo como pessoas mesmo. Dentro do avião, ele ajusta o vídeo com o controle bem próximo ao rosto. Alison Erdley, Universidade de Westminster. Ela é magra, de pele clara e cabelos loiros. Eu acredito que a acessibilidade é abordada como uma questão minoritária. É abordada como se a maioria das pessoas está bem. Então, em acessibilidade, o que temos que tentar fazer é dar acesso àqueles poucos que não conseguem acesso pela visão ou que tenham possíveis diferenças cognitivas. Mas é abordado como se fosse para uma minoria de pessoas.
Bel Machado, professora de cinema, filósofa e audiodescritora. Tem pele clara e cabelos crespos na altura dos ombros. Inclusão é o desenvolvimento da autonomia intelectual da pessoa com deficiência. É tirar as barreiras atitudinais, as barreiras arquitetônicas, as barreiras comunicacionais. Não existe inclusão social se você não desenvolve essa autonomia do pensamento e do intelecto da pessoa. Por isso que precisamos da acessibilidade. É essa acessibilidade de todas as formas que vai fazer com que o indivíduo adquira sua autonomia. Mário Nobre, produtor de televisão. Tem pele clara, barba e cabelos ralos. A acessibilidade tem que estar presente de raiz, porque hoje somos jovens, andamos, e depois somos idosos, e depois temos sempre limitações ao longo da nossa vida. Portanto, a acessibilidade tem que ser uma constante desde o zero. Não temos que pensar, temos que fazer algo acessível. Não, o acessível tem que estar lá já, é o normal. Tu fazes uma casa tem que ter o quê? Uma porta, não é? Pronto, tens que entrar, toda a gente tem que entrar. Temos que abrir essa porta, não é? Reinaldo Bugarelli, especialista em diversidade e inclusão. Ele tem a pele clara e usa óculos. Essa possibilidade da gente garantir para todas as pessoas o uso, a maior parte do tempo, de tudo. Tem a ver com desenho universal, tem a ver com coisa, mas é a gente considerar a diversidade, a humana, em tudo que a gente é e faz e nos relacionamentos. Então, isso tem a ver com equipamentos, mas tem também a ver com atitudes, tem a ver com o jeito como a gente se comporta, tem a ver com aquilo que vai pela nossa cabeça, porque é da nossa cabeça que nascem esses equipamentos, esses espaços, essas coisas todas. E a acessibilidade é você dar conta da diversidade humana. Josélia Neves, pesquisadora em comunicação acessível. Tem cabelos castanhos na altura dos ombros e usa óculos. Em termos globais, penso que está tudo a começar agora. Mesmo nos países onde já está muita coisa desenvolvida, como a Inglaterra, está desenvolvido numas áreas e está menos desenvolvido noutras. Pilar Oreiro. No mundo, acredito que a acessibilidade está agora mesmo decolando de forma muito positiva. Há muito interesse por parte dos usuários, das empresas, dos governos, das normativas de padronização também. Acredito que é um momento de grande energia, de grande intensidade na acessibilidade. E também é um momento muito difícil. É um momento de definir o que é acessibilidade. Quais são os serviços da acessibilidade? Quem é o responsável pela acessibilidade? Quais são os usuários da acessibilidade? Por um lado, é muito interessante, porque todo mundo está funcionando, está muito interessado. Por outro lado, é muito perigoso ou muito delicado, porque temos que definir muito bem todas essas coisas. Dudu Braga, músico e empresário. Ele tem rosto fino, pele clara, cabelos levemente grisalhos. Dorina Noil, que é uma pessoa que eu amo, né? Que foi nossa mestre na questão da inclusão da pessoa com deficiência, ela sempre falou, né, que a inclusão e as mudanças, elas são feitas de maneira vagarosa, mas tem que ser contínua. Célia Souza, coordenadora do CRID, Instituto Politécnico de Leiria. Tem pele clara, cabelos loiros e curtos, usa óculos. Sim, as coisas têm evoluído muito, mas temos que começar a ver a inclusão como algo ecológico, holístico, ou seja, num todo. Quando pensamos na inclusão, não pensamos só para uns, pensamos na inclusão num todo. Ou seja, é mais fácil começarmos a pensar numa sociedade que seja inclusiva logo de raiz. Eu faço sempre um paralelismo quando falo da inclusão, da reciclagem. Há 20 anos atrás não falávamos em reciclagem. Eu aprendi a fazer reciclagem com o meu filho, quando era criança. Hoje em dia a reciclagem é alguma coisa que nós todos fazemos, nem aceitamos não fazer reciclagem. Portanto, começámos todos a pensar, e eu acho que a inclusão tem que começar-se a trabalhar nos bancos da escola. Verdadeiramente é na escola que temos que trabalhar a inclusão e ver que, de facto, o facto de fazer aprendizagens com crianças que são diferentes, isso é só uma mais-valia, uma riqueza para todos. A sociedade vai sair muito mais rica se todos estiverem na escola, se todos tiverem a mesma oportunidade. Mas todos estarem na escola
Não quer dizer que a gente os coloque somente na escola, que eu acho que é o que está a passar-se em maior parte dos países a nível mundial. Não é colocar e sentar na escola, não. É estar na escola e termos uma escola para todo com respostas adequadas para cada um. Isso sim é caminhar para a inclusão. Lívia Mota, audiodescritora. Tem pele, olhos claros, cabelos curtos. Eu acho que o professor é o grande articulador dessa mudança, né? Dessa construção, dessa escola que nós tanto queremos, né? Nessa escola inclusiva, nessa escola para todos, com a participação de todos. Ao pensar numa atividade que possa ser feita por todos, que todos possam ter uma participação, uma atividade que possa ser adaptada para a participação deste ou daquele aluno, ele está enriquecendo a sua prática pedagógica, ele está renovando a sua prática, né, o seu agir pedagógico. Isso é muito importante, dá uma energizada nessa prática pedagógica, né? Eu acho que todos ganham nesse processo. Jorge Serrano, Instituto Piaget. Ele tem cabelos brancos e rosto retangular. Cada aluno é um ser irrepetível, é um ser concreto, não há dois iguais, pelo que a sua forma de aprender, a sua forma de estar, a sua forma de trabalhar em sala de aula é única. Por outro lado, cada um destes jovens, cada um destes alunos só tem uma vida, não tem segunda oportunidade. E, portanto, o estar sujeito a uma organização em que as turmas são numerosas é retirar-lhe, de alguma forma, a possibilidade de ir tão longe quanto o seu potencial o permite. Ora, do ponto de vista ético, isto é preocupante. Portanto, eu penso que para uma educação de qualidade, e continuo a dizer que a qualidade da vida de um povo se mede pela educação de qualidade nas escolas, nas novas gerações, tudo e mais alguma coisa deve ser feito para que a educação atinja os máximos níveis de qualidade, porque estamos a apostar no futuro e, portanto, o futuro, quer se queira quer não, é o bem-estar de cada sociedade. E quanto melhor for a educação, melhor seguramente será o futuro. Portanto, é uma questão ética, todos nós lutamos por isso, incluindo aqueles que têm mais responsabilidade, que são, digamos, os políticos que têm a obrigatoriedade de gerir a organização escolar de forma a garantir, efetivamente, condições básicas para uma educação de qualidade para todo e qualquer um. Lisboa, Portugal. Felipe caminha pelo aeroporto com uma mochila às costas. Retira sua mala da esteira de bagagens. No metrô. O aeroporto é igual a todos, mas dentro do metrô é complicado. Assim, existe piso de parada para a gente saber onde estão a plataforma, mas a informação não é adequada, não é grande, não tem quantidade de informações, é muito complicado, assim, não tem aviso sonoro nos vagões, então eu não sei em que estação eu estou se eu estiver sozinho. Cruza uma passarela. A parte visual é muito pequena, as letras, então... Em um carro em movimento. É inacessível, eu diria. Mário Pessegueiro, arquiteto. É calvo, com cabelos grisalhos. Portanto, o desenho universal, que é um conceito que surgiu nos Estados Unidos nos anos 70, em que reúne algumas palavras-chave, alguns conceitos-chave do que deve ser o desenho, ou tudo o que o homem cria deve ser pensado para o maior número de pessoas possível. Portanto, desde pessoas aptas, pessoas menos aptas, pessoas idosas, mães com crianças em carrinhos, portanto, tudo que nós desenhamos no mundo da criatividade e da indústria deve ser pensado para tal. O minimalismo criou um bocado as surpresas, escadas sem corrimões, só porque era bonito, a massa límpida de uma escada sem corrimões, o que é uma coisa, a meu ver, absurda, porque as pessoas se tropeçam numa escada não se podem agarrar a coisa nenhuma, portanto incita aos acidentes, e os corrimões não têm que ser feios, quer dizer, podem ser lindíssimos. No livro apresento aí o caso do Museu do Louvre, em Paris, em que foi projetado por um arquiteto sino-americano, Ian Pei, onde ele
faz uma adaptação do Louvre perfeita, não pensa, isto foi nos anos 80, ele está aí, nos anos 80 já ele pensava na mobilidade das pessoas, tem plataformas elevatórias perfeitamente integradas na arquitetura, a célebre pirâmide de Paris, do Pei, no átrio do Grand Louvre, tem uma escada helicoidal, onde aparece uma plataforma elevatória no seu meio. E todo aquele objeto arquitetónico funciona pleno de beleza. Portanto, não vamos pensar que estas coisas, enfim, que é para, enfim, são uma maçada, que não é uma situação esteticamente válida. Não, é uma questão de atitude e de pensar com beleza, a acessibilidade aos vários espaços. É isso. É essa a atitude. Leiria, Portugal. Felipe em um ônibus em movimento. As pessoas estão muito implicadas em fazer o que antes não faziam. Caminha pelas ruas. Ou seja, pensar mais na acessibilidade atitudinal do que arquitetônica. Mas ainda havia pouca pesquisa e pouca reflexão sobre o que é acessibilidade atitudinal. Ou seja, o que cada um de nós pode fazer pela acessibilidade. Não só ficar esperando uma rampa, uma adaptação de cardápio ampliado ou em braille, ou de ficar esperando uma rua ser adaptada com piso tátil ou não. É o que cada um de nós pode fazer por isso. No meu entender, Jorge Serrano. A questão mais preocupante em termos de acessibilidade é se enverdarmos pelo conceito de atitude. Ainda há, a nível social, digamos assim, alguma atitude baseada em preconceitos que dificultam, de facto, a acessibilidade. Não é, portanto, uma questão física, arquitetónica, é talvez, a meu ver, aquela que mais trava, efetivamente, a participação. Porque a inclusão, ao fim e ao cabo, digamos, é participar. Incluir é derrubar barreiras à participação. E esta questão da atitude, que infelizmente ainda existe, há sociedades mais abertas, há sociedades menos abertas, há sociedades mais solidárias e sociedades menos solidárias. E esta questão, a meu ver, é a mais preocupante em termos de acessibilidade, entendida a acessibilidade como a possibilidade de participação no dia-a-dia, nos vários eventos das pessoas, incluindo, portanto, as pessoas que têm, naturalmente, algumas dificuldades de participação por algumas limitações. Mafalda Ribeiro, oradora motivacional e autora. Jovem, tem a doença conhecida como ossos de vidro. Há um papel que é muito importante e que contribuiu para eu ser o que eu sou, se calhar, de facto, estar sentada, estar numa cadeira de rodas. Eu tinha um amigo meu que dizia que eu tinha um olhar pequeno. E pequeno não tinha nada a ver com o meu tamanho, mas tinha a ver que eu tinha um olhar fechado, mais atento, mais preocupado aos pormenores. Como não andava em pé, não me distraía tanto e, portanto, era muito mais detalhada, mais pormenorizada e estava mais atenta àquilo que se passava à minha volta. Usa maquiagem e sapatos de salto. Ou para mim, ao longo da minha vida, eu tive, de facto, que encarar a situação da seguinte forma. Ou eu, cada vez que saía à rua, estava mais preocupada com os olhares dos outros e deixava de fazer aquilo que eu queria fazer. E aí os outros passavam a ser mais importantes do que eu, neste nível, e num lado negativo, portanto. Ou então, eu nunca saía à rua. E essas pessoas tinham a capacidade de quebrar tudo, não é? Tipo, e de estragar aquilo que eu estava a fazer. Ou então não, é usar isso em meu favor. Dou-te um exemplo. No Mar Morto, quando eu cheguei ao hotel, nós estávamos no resort, onde tínhamos uma piscina, antes de irmos jantar, tínhamos piscina e um jacuzzi, mesmo com a água salgada do Mar Morto. Eu já tinha ido ao Mar Morto, mesmo à praia, né? E depois, íamos para o hotel e a seguir íamos relaxar um bocadinho até antes de jantar, porque estávamos com o guia e com o motorista e tínhamos ali uma pausa livre para fazer. Eu estava com 2 amigos e chegámos a uma altura em que eu aparecia, não é? Tipo, imagina no hotel, de biquíni, e eu chego ao colo do meu amigo, nem sequer ele vai cadeira, porque a seguir ia para dentro da piscina, e portanto cheguei, para à vontade,
e de repente o spa parou, tudo a olhar para mim e tu vês os pais a tirarem as crianças dentro da água e as pessoas a saírem todas. E eu podia agarrar naquela situação e estar a chorar. Estão todos a olhar para mim. Que horror! Eles estão a achar que eu sou um bicho-papão, não sei o quê. Foi ótimo. Eu fiquei com o jacuzzi só para mim. Foi perfeito. Ou seja, eu cheguei, eles foram todos embora. Quer dizer, eu aproveitei muito mais. Para mim foi fantástico. Mafalda, no palco de um auditório, recebe aplausos da plateia. Nós temos um exemplo na história, não é? Que os pais de crianças portadoras de deficiência tinham vergonha dos próprios filhos e deixavam-nos fechados em casa. Graças a Deus os meus pais sempre me deram uma educação e foram eles os primeiros a aceitarem-me, a amarem-me tal e qual como eu sou. Porque no fundo, à medida que eu fui evoluindo e que eu fui conhecendo quem eu sou e o que é que estou cá a fazer, também eu tenho que ser realista e perceber que é natural a curiosidade das pessoas, ou seja, não existem muitas Mafaldas por aí. Sim, a minha doença tem algumas características muito similares. Posso dizer-te que a deficiência imperfeita é uma doença muito comum no Brasil. Se bem, vocês são mais, mas aqui é considerado muito mais raro do que por exemplo, no Brasil, ou em Espanha, ou noutros países. Mas, de facto, neste caso, no meu meio, em Portugal, não é fácil irmos na rua encontrarmos na discoteca, sentado em cima do balcão, a beber uma imperial, ou a dançar, a ir ao cinema, a fazer determinado tipo de coisas. Alguém como eu, com estas características. Portanto, é normal que as pessoas parem e olhem. Isso é aquilo que eu aceito. O que eu não aceito é a falta de educação das pessoas. Manel Martí, presidente da Associação de Cegos e Baixa Visão da Catalunha. É calvo, pele clara e porte robusto. O que os gregos faziam com os deficientes? Os gregos, Aristóteles, Sócrates e Platão, o que faziam com os deficientes? Os atiravam de um barranco e morriam ao cair. Senão, morreriam de fome, porque ninguém ia dar comida até que morressem, abandonados. Os chineses, o que faziam com os deficientes? Matavam a quase todos. Os índios, a mesma coisa. Na Índia, os deficientes são considerados intocáveis. É a casta mais baixa. E como lá acreditam em reencarnação, acreditam que somos a reencarnação de pessoas más. Estão amaldiçoados, são pessoas más. Ou seja, além de ter deficiência, a sociedade ainda as machuca. Felipe Mianes. Manel, uma pergunta. O que te parece o mais importante? A acessibilidade arquitetônica ou a acessibilidade atitudinal? Ou seja, a atitude das pessoas para conosco ou... Sempre. Nós falamos sempre das barreiras mentais, que é o que você disse, a atitudinal. As barreiras se solucionam quase sempre com dinheiro. Você tem escadas, você faz uma rampa ao lado. Você pega o dinheiro e faz. Mas se as pessoas tivessem consciência sobre a deficiência em geral, não existiriam escadas no mundo, nem lugares inadequados. Não existiriam banheiros sem adaptação. Não haveria cinema sem acessibilidade. Por isso temos que lutar. O que temos que fazer primeiro é terminar com as barreiras mentais. Nós fazemos muitos cursos de sensibilização. Não paramos de fazer cursos em escolas, em centros de formação profissional, em universidades. Não paramos de fazer conferências para sensibilizar. Se uma pessoa faz uma lavadora de roupas, não vai levar em conta a acessibilidade, mas deveria. O desenhista industrial dessa lavadora deve fazê-la acessível, que qualquer pessoa possa utilizá-la. Por exemplo, os idosos. Os idosos têm cada vez mais problemas de todos os tipos, pois os idosos somos todos nós. E quando formos idosos, queremos ter acessibilidade. Por isso, temos que fazê-la desde o princípio, para que quando formos idosos, a acessibilidade esteja incorporada e não seja necessário fazer nada especial, como ter que pegar uma ferramenta e fazer uma marca para saber em que programa ponho a lavadora. Porque não há nenhuma marca tátil que me indique que programa usar, nem se a água está quente ou fria. Faço uma marca porque sei que tem que ter o botão da água, mas não há uma informação tátil que me diga se aquilo é água quente ou fria. É necessário que as pessoas pensem. O que há de pior em relação à acessibilidade são as barreiras mentais. Eliminadas as barreiras mentais, as outras não existem. Há muita coisa que está diferente. Mafalda Ribeiro. Mas eu também acho que
Temos muito mais a mudar em nível de mentalidade. A altitude é uma questão de atitude. Eu acho que se nós quisermos subir os degraus da acessibilidade, neste caso neste país, temos mesmo que ter uma atitude diferente. Uma atitude primeiro proativa, mas acima de tudo uma atitude de não exclusão. E passarmos a achar que esta história da deficiência só acontece aos outros, porque não é verdade. Porque todos nós somos possíveis pessoas portadoras com deficiência, e portanto acredito que numa escala de facto diferente, se a compararmos com o mundo. Aliás, quando eu saio daqui percebo, às vezes, tipo, Portugal parece um país de terceiro mundo, que não é. Mas é difícil, principalmente Lisboa. É uma cidade com muita história, é uma cidade inclinada, é uma cidade que não é fácil trabalharmos as acessibilidades. Mas também acredito que as pessoas estão mais conscientes e estão com mais vontade e percebem que, principalmente, que esta história da deficiência não é só uma questão de solidariedade ou de caridade, mas que nós pagamos os nossos impostos, que nós também fazemos compras, também temos o direito de viajar porque pagamos para isso, portanto que somos cidadãos comuns e, portanto, quanto mais a acessibilidade for uma preocupação das sociedades, se calhar mais o cidadão com deficiência consegue ser ativo nessa sociedade. Imagem enevoada do rosto de Felipe, que conversa e gesticula. Ele caminha pelas ruas de Lisboa. Passa por um bar com mesas ao ar livre. Em frente à Torre de Belém, toca a maquete tátil do monumento. Está no calçadão. Caminhando pelas ruas de Lisboa, pelos bairros e vindo até o centro histórico, o que eu pude perceber primeiro existe um desnível grande nas ruas, uma diferença de uma é ladeira, outra é plana, então isso acaba dificultando um pouco por conta do piso. O piso por si só ele é inacessível para todo mundo. Essa pedra portuguesa quando chove, resvala muito e quando não chove também. Outra coisa que aconteceu também, problemática, existem alguns obstáculos que atrapalham a circulação. Um tipo é uma meia esfera, como se fosse um casco de tartaruga, no qual é muito fácil tropeçar. E como eu estou perto do meio-fio, eu posso tropeçar e cair no meio da via. Outro problema é uma haste que fica estendida até mais ou menos a altura da cintura, que acaba causando problemas também, na qual eu já bati, aqui mesmo, e tive muito problema com isso, porque tem várias, a cada 2, 3 metros tem uma. Eu não sei muito bem como lidar com isso, porque eu tenho que atravessar as ruas e eu não sei aonde está esse objeto. E quando eu encontro, já está muito em cima e eu me bato. Em uma sala, Felipe para em frente a uma composição formada por azulejos coloridos. Está usando fones de ouvido. Com as pontas dos dedos, explora o relevo de uma obra. Maria Antônia Pinto de Matos, diretora do Museu Nacional do Azulejo. Ela tem pele clara, cabelos loiros. Aqui no museu, nós tentamos fazer o mais possível isso para que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas participem inclusivamente em atividades, pois eu acho que muitas vezes as pessoas pensam, e por isso é que eu falei em atividades, pensam que por um equipamento estar dotado de equipamento acessível, que a nossa missão acabou aí, mas eu acho que isso é apenas um ponto de partida. Depois há todo um leque de atividades que é preciso desenvolver para conseguirmos obter esse objetivo. Eu tive contemplada a minha acessibilidade dentro daquilo que eu esperava, eu fui contemplado. Ou seja, eu entendi do que se tratava e consegui sentir aquilo que talvez eu sentisse se enxergasse. Clara Mineiro, responsável por assuntos de acessibilidade na Direção-Geral de Patrimônio Cultural de Portugal. É magra, cabelos castanhos. Eu trabalho aqui com a equipa do museu a partir de um ponto. Era escolher os espaços do monumento mais interessantes e escolher as peças da coleção de azulejos
mais interessantes e tornar esses espaços do monumento e as peças da coleção mais acessíveis. Temos réplicas em relevo, texto em linguagem simples, texto impresso em braille, audioguias com audiodescrição e o texto dos audioguias foi interpretado em língua gestual portuguesa e em sistema de signos internacionais. Felipe lê usando um aplicativo de lupa no celular. São Paulo, Brasil. Em um auditório, Dudu Braga fala ao microfone. Eu não canto, não componho, não vejo, revê, então, claro. Vai sim, Luciano. Em uma sala... Eu tenho duas coisas na minha vida que foram muito importantes, né? Primeiro que eu tive a oportunidade de não ser deficiente. Então eu já tive do outro lado também, né? E outra coisa que eu sou filho de um artista popular. Eu tinha feito minha primeira cirurgia e tinha dado tudo certo, né? A cirurgia tinha sido um sucesso, tá? Mas como eu falei, eu tive um cálculo renal e não sei por que cargas d'água isso fez com que a minha retina se descolasse, talvez por causa dos enjoos, por causa de vômito, essas coisas, você faz muita pressão na cabeça e talvez minha retina tenha descolado de novo. E aí o Dr. Roberto Abdala Moura, que é um gênio, me operou de novo. E quando eu perguntei pro meu paizão se estava tudo bem, eu percebi que ele veio até o meu lado. E ele botou, né, a mão no meu ombro e ele deu aquela respirada assim, sabe? Quando eu perguntei que estava tudo bem, isso já me mostrou que tá tomando força, sabe? Pra falar. Tá sim, meu filho, tá tudo bem. Aquele tudo bem foi o mais tudo errado que eu já ouvi, sabe? Parece a música do Caetano, que o próprio paizão cantou, né? Tudo certo como 2 e 2 são 5, né? Pô, ver um filho numa situação dessa, não teve jeito. Ele puxou pra ele e falou, vem aqui que agora eu cuido. Só que eu tava começando, né? Eu tava com 22 anos, eu já trabalhava. Eu tava saindo da casca, né? Tava ganhando minha grana, sozinho. Tava não sei o que lá. Então foi foi assim, eu tava subindo e levei um tapa, me botaram pra baixo de novo, pra debaixo da asa dele, né? Porque inclusive essa história de ser filho do Roberto Carlos realmente te deixa muito, te dá principalmente na adolescência, e você saindo da adolescência, como eu tava ali com 22 anos, né? Muito jovem ainda, mas aquela sombra, que é uma sombra ótima, pô, uma sombra maravilhosa, tem muito mais ônus do que bônus, mas assim, você quer se descobrir, você quer saber onde é que você pode chegar, né? Você não quer botar o crachá de filho do Roberto Carlos e ficar andando por aí pintando de gatão, entendeu? E aí eu falei pra ele, pá, ó, chamo ele, na verdade eu não chamo ele de paizão, eu chamo ele de pá. E pá, ó, a gente se ama, eu te amo, cara, mas eu preciso aprender por mim. Preciso sair andando, preciso sair pela rua aí, bufetear no chão, se for preciso, cair, levantar e aprender, porque eu tava andando outro dia aqui em São Paulo, pô, eu tive que andar 3 quarteirões. Eu não sou cadeirante, eu sou deficiente visual, né? Foi um sufoco para eu andar 3 quarteirões. Reinaldo Bugarelli. Olha, aqui em São Paulo tem uma legislação que foi até muito criticada, que é essa de que você é dono da sua calçada, não é o poder público. Ela é uma lei questionável, tal, mas ela tá aí. Já é uma coisa assim, de você ter uma calçada, você mora num prédio, você mora numa casa, tal, olhe para a tua calçada. A calçada é o caminho por onde as pessoas passam, a pessoa idosa, a criança, o carrinho de bebê, o carrinho de compra, enfim, a acessibilidade tem a ver com todas as pessoas da sociedade, ela melhora a vida de todo mundo. Então, pegando no exemplo de São Paulo, mas isso eu acho que vale para o país inteiro, olhe para a tua calçada. Você poder melhorar a tua calçada é uma coisa básica. Para fazer isso, a primeira coisa, na verdade, são as atitudes, né? São as atitudes. A gente mudar a mentalidade, pensar nisso. Você não teve essa convivência com a deficiência dentro da família, dentro da escola, dentro da coisa toda. Pense nisso, procure se informar sobre isso, porque isso já é um caminho importante para acessibilidade. Felipe, usando bengala, espera para atravessar a rua e uma mulher oferece o braço para guiá-lo. Os dois seguem lado a lado sobre a faixa de segurança, enquanto um homem sinaliza com o braço para que os motoristas parem. Nos Estados Unidos, Dudu Braga, que é um lugar que eu viajo muito,
As calçadas são absolutamente acessíveis e tal. Mas é engraçado, de vez em quando você esbarra em algumas coisas, você fala, puxa vida, isso no Brasil é melhor. Questão dos banheiros, por exemplo. Né? Nos Estados Unidos é engraçado, às vezes você não encontra banheiro para deficiente. Agora, eu gostei muito da Espanha. Né? A Espanha tem a ONCE, que é uma instituição muito bacana. Quando eu estive lá, eu achei, poxa, piso podotátil, pelo menos onde eu andei no metrô, eu fiquei lá uma semana, não tive a oportunidade de ver toda a cidade. Mas eu gostei e vi uma acessibilidade bem bacana na Espanha. No metrô, Felipe conversa por WhatsApp com um celular bem próximo do rosto. Eu morei 9 meses em Barcelona. O que eu vivi em Barcelona foi uma experiência talvez a mais importante da minha vida, porque eu entendi que uma cidade ela pode ser ao mesmo tempo excludente, inclusiva, acessível, tolerante e intolerante. Tudo na mesma cidade. Ela pode ser boa, ela pode ser ruim, ela pode ser acessível e pode não ser. Sobe para a rua pela escada rolante. Ao fundo, a Sagrada Família. Manel Martí. Estão vindo aqui muitas prefeituras para conhecer nossa experiência. Estão vindo prefeituras e pessoas de cidades, de países nórdicos, que parece que são os mais adiantados do mundo. Está vindo gente da Finlândia, da Noruega, da Suécia e tal. Esses países estão muito mais adiantados que nós. O estado de bem-estar social desses países é muito mais alto que o espanhol e que o catalão. Por exemplo, o que houve com os Jogos Olímpicos aqui em Barcelona, não sei se aconteceu em algum outro lugar. Foi alucinante o que aconteceu nos Jogos. Houve uma mobilização cidadã impressionante. Nós estávamos na organização, tudo cheio. E nas Paralimpíadas, todos os estádios cheios. Deveriam ver o que era o Estádio Olímpico. Nas piscinas Picornell, nadavam cegos, paralíticos cerebrais e pessoas com deficiência. Fizemos uma Vila Olímpica acessível. A Vila Olímpica de Barcelona foi a primeira na história da humanidade que era acessível. Podíamos ver atletas em cadeiras de rodas e as instalações esportivas, o Palau de Sant Jordi, o Estádio Olímpico, as piscinas Picornell, o Pavilhão Olímpico para basquete. Eram todos acessíveis. Na mesma pista, competiram as pessoas normais, ordinárias, como quiseres chamá-las, pessoas sem deficiência, e um mês depois, competiam pessoas em cadeiras de rodas, cegos, com paralisia cerebral. Era a primeira vez na história da humanidade. Nunca havia acontecido. Felipe está numa estação de trem. Sobe uma escadaria de pedras e fotografa a cidade com o celular. O grande patrimônio de Ávila é a parte arquitetônica e os prédios. As coisas que eu, enquanto turista, gostaria de conhecer são justamente os prédios. Portanto, o que eu preciso é ter acessibilidade ao patrimônio histórico. E aí a gente tem algumas questões complexas, que são as questões de patrimônio e acessibilidade. Isso ainda causa algum conflito pelo mundo inteiro. Em como ser inclusivo sem destruir o patrimônio. Então esse é um problema que a gente ainda tem que resolver, é uma questão para muito estudo e para muita pesquisa, e principalmente de bom senso. O que eu notei é o quanto a gente ainda pode ir adiante na questão da acessibilidade. Eu, enquanto pessoa, enquanto historiador, me sinto bem circulando por essas ruas tão impressionantemente, com cada centímetro delas tem um pouquinho de história. E ter acesso a parte dessa história é, para mim, uma coisa muito importante e que eu acho que deve ser seguido em outras cidades, em outros estados. Alison Erdley. Nós todos somos debilitados em alguma medida. Todos temos diferenças. Tudo o que precisamos fazer é maximizar o aprendizado. Se criássemos uma informação multissensorial, dando som, descrição e tato, não apenas dizendo toque esse objeto, mas sinta como ele é liso, como é o seu contorno, sua estrutura na base. Isso diz a você sobre um sapato, isso ensina a você sobre a manufatura de um sapato do século XX, por exemplo. Então damos informação e conhecimento associados com informação multissensorial. O aprendizado de todos é beneficiado se há som, toque, paladar, visão e todos esses atributos combinados,
As pessoas que têm visão perfeita, audição aguçada, também vão se beneficiar. As pessoas que não têm visão, você dá a informação através do tato e eles vão se beneficiar. Todos se beneficiam quando se apresenta informação multissensorial. Alguns mais do que outros, quando se compara somente o visual. Mas todos se beneficiam. É uma questão majoritária e pode-se investir dinheiro nisso. Nós temos um centro Célia Souza. que tem como base ajudar as pessoas com deficiência, todos os tipos de deficiência, e ajudar através do uso da tecnologia, portanto, tornar essas pessoas mais capacitadas através da tecnologia para se tornarem autónomas. Esse é o nosso objetivo geral. Depois desenvolvemos produtos que têm também como principal objetivo o ajudar as pessoas com deficiência, nomeadamente na área da comunicação. São os dois nossos grandes objetivos que fazemos, e sempre passando esse saber que desenvolvemos aqui no centro para a sociedade, para que a sociedade possa também partilhar com as nossas aprendizagens, com os nossos erros, e nós podermos melhorar os nossos produtos. Célia e Felipe conversam, estão em pé. É um cãozinho, um brinquedo com que brincam as crianças em pequenos. O que nós fizemos foi colocar aqui uma pequena ficha no sistema que funciona a pilhas. Portanto, no circuito que está a pilhas, nós colocamos uma pequena ficha. A esta pequena ficha, eu vou ligar um manípulo que vai permitir que o Felipe, que eu possa colocar aqui o brinquedo no chão e que o Felipe possa, em pé, interagir com o brinquedo. Ou qualquer criança. Com um controle conectado ao brinquedo por um cabo, Felipe movimenta o cãozinho azul. O projeto mais importante é o projeto que eu tenho de adaptação de brinquedos, que é 1000 brinquedos por 1000 sorrisos. Portanto, não existem brinquedos adaptados a nível mundial, e o que fazemos é buscar brinquedos que já são usados por outras crianças, que estão bons, que podem ser reciclados e adaptados, e que vão ser adaptados pelos alunos dos cursos de Engenharia Eletrotécnica. Esta é uma campanha que surgiu, um projeto que surgiu há 7 anos. E há 7 anos nós não tínhamos brinquedos em Portugal adaptados, e hoje em dia nós temos brinquedos adaptados por todo o país, somos conhecidos por isso, e todos os dias cada brinquedo que nós damos é um sorriso numa criança. É a capacidade destas crianças poderem brincar. Brinquedo sobre um balcão. Essa questão de fazer por si mesmo desde pequeno, de ter autonomia, talvez seja dos ganhos importantes também, não só na formação cognitiva, lúdica, mas de todos os outros perspectivas, porque do ponto de vista do meu, pelo menos, de quem tem deficiência, de quem já foi uma criança com deficiência, eu gostava, o que eu ainda hoje prezo é pela minha autonomia, pelo meu direito de querer fazer uma coisa ou não, e não alguém fazer por mim. Eu costumo dizer, mudar a sociedade a brincar, porque normalmente as pessoas o que pensam, está numa cadeira de rodas, está deitado, então não vai brincar. Não, brincar é aquilo mais bonito que pode acontecer a um ser humano. Todos nós brincamos. As nossas aprendizagens que nos marcaram na nossa vida foram feitas a brincar. Não são aquelas que são sérias que nos marcam. A brincar é que nós aprendemos. É a brincar que aprendemos a falar. É a brincar que aprendemos a respeitar o outro. É a brincar que aprendemos a interação de como comunicar. Então estas crianças estavam privadas disso. E o facto de, a partir do momento que nós adaptámos brinquedos e que espalhámos os brinquedos por Portugal, e neste momento que vamos espalhar pela Itália, e que vamos levar para Cabo Verde, e que vamos mandar para Timor, ou seja, este é sem dúvida o projeto que marcou toda a minha vida. Foi a possibilidade de eu permitir que outras crianças pudessem brincar. Em uma porta de vidro se lê Laboratório de Inclusão e Ergonomia, LABE. Uma menina com síndrome de Down brinca com cubos coloridos. Outros 3 meninos estão em frente a computadores. Regina Eidrich, pesquisadora de design inclusivo, Fevale. Ela tem pele clara e cabelos pretos. O projeto se chama Design Inclusivo. Ele trabalha auxiliando as crianças com paralisia cerebral e síndrome de Down no processo de inclusão escolar. Então, a gente faz toda uma avaliação dessa criança, o que ela precisa,
se precisa de material para ser desenvolvido, se ela precisa de algum adequador postural, se ela precisa de auxílio em determinadas disciplinas, matemática, geografia, então em algum software ou algum trabalho que possa auxiliar esse professor, se o aluno é cego também. Às vezes a gente recebe algumas dúvidas de alguns professores de como auxiliar e o projeto faz isso. Tudo que nós fizemos sempre foi com os alunos do curso de design, que auxiliaram a desenvolver bastante das coisas que nós temos, como os jogos, como materiais instrucionais, como softwares, como games, também o pessoal da computação. Regina mostra um jogo de memória feito em cubos de espuma revestidos de tecido azul. Com uma alça com velcro presa à mão, ela vira os cubos exibindo as figuras. Mostra também um painel onde se aplicam recortes das partes do corpo de uma menina. Com uma espécie de palito, menino digita em teclado que tem orifícios sobre cada tecla. A gente precisa pensar se a criança tem uma paralisia cerebral e tem dificuldade de coordenação motora, como a gente vai fazer a adaptação para ela. No caso do Jason, aqui ele está mostrando a colmeia, que é um equipamento que funciona para digitar, porque se ele for direto no teclado, ele vai esbarrar em todas as teclas. Então, com a colmeia, ele consegue, dessa maneira, digitar e usar o computador. Então, imagina uma criança que tem uma dificuldade de coordenação motora, ela não vai poder pegar o lápis, o caderno dela não vai ser um caderno comum, um livro, precisa ser adaptado, todo esse material. Um menino usa o teclado com orifício sobre teclas. Outro usa um mouse em forma de bola grande e colorida. Tereza Mascarenhas, presidente da Associação Acarinhar de Cabo Verde. É uma mulher negra de óculos. Há uma diferença entre a integração e a inclusão. Integração é arranjar um espaço, facilitar um espaço para uma criança. Mas a verdadeira inclusão é quando a criança, na verdade, está a colaborar, está a participar, está a fazer tudo ao pé da igualdade com outras crianças, com algumas adaptações quando forem necessárias. A paralisia cerebral não tem cura, mas podemos trabalhar para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. É nesse sentido que a Acarinhar, ao longo da sua atuação, tem estado a trabalhar para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos, que na verdade são seres humanos, são seres que precisam de uma resposta, e resposta para esse tipo de pessoas, de crianças, de jovens, têm de ser individualizadas, porque cada caso é um caso e cada caso precisa de uma resposta específica da área. A tecnologia tem um papel essencial nisso. Dudu Braga. Desde do Braille, claro, né, que apareceu no finalzinho de 1700 e tal, a tecnologia, principalmente para as pessoas com deficiência visual, é um mecanismo absurdo de inclusão, absurdo. Eu não sei viver hoje sem um celular e sem um computador com um sistema de leitor de tela, né? É imprescindível para mim a inclusão fazer parte disso. Claro, o rádio ajuda demais, como eu já falei, eu uso muito o rádio, sempre usei muito rádio, até a própria televisão, né? Eu sou um cara que adoro o jornal, adoro estar bem informado, adoro saber das coisas, mas assim, não existe inclusão sem tecnologia. É impossível, é literalmente impossível. Jorge Fernandes, especialista em tecnologias. Ele tem rosto redondo, é calvo, usa óculos. Ora bem, geralmente o meu caso, digamos, provavelmente não é diferente de muitos dos testemunhos que por aqui poderão vir a habitar, que é, eu como tenho uma baixa visão bastante acentuada, desde que entrei, digamos, no mercado de trabalho, comecei logo a trabalhar na área da tecnologia. Hoje, uma das áreas bastante interessante em termos mundiais na área da acessibilidade é a forma como as grandes companhias tecnológicas estão a pegar no assunto da acessibilidade e, de certa forma, a transformar coisas que, se me perguntasse há 5, 6 anos atrás, eu iria dizer isso vai ser completamente impossível de
de se realizar. Por exemplo, ter dentro de um telemóvel 30 sintetizadores de voz com os mais diferentes idiomas, nomeadamente português de Portugal, português do Brasil, completamente grátis, era algo que eu diria vai ser completamente impossível aparecer. Nós não tínhamos praticamente tecnologias antes, nos anos 80 eram pouquíssimas as tecnologias, e tive a oportunidade de fazer parte do movimento que trouxe esse tipo de tecnologias para Portugal. E a minha vontade pela tecnologia foi para resolver o meu caso também particular, foi uma espécie de ir à procura de uma solução que me resolvesse o meu problema. Eu nasci Felipe Mianes. Com uma síndrome e eu não tenho a íris do olho. Isso acarreta uma série de outros problemas. O principal é a falta de luminosidade no olho. E também por isso o meu olho se mexe para o lado a todo momento. Isso eu nasci. Depois, não me lembro com que idade, mas até mais ou menos uns 12 anos eu usava óculos, sempre com graus altos. Foi aumentando à medida em que a minha idade aumentava. Mas eu conseguia enxergar, eu acho, cerca de, 70%, 80%, eu acho. Eu não tenho certeza porque eu nunca enxerguei 100%. Então isso é o que eu posso dizer dentro do que eu enxergava antes para o que eu enxergo agora. Bom, a partir dos 13 anos, aos 13 anos, foi diagnosticado que eu tinha uma catarata grave no olho esquerdo. Ou seja, eu já tinha catarata, mas ela estava se agravando além do que poderia. E então resolveram fazer uma cirurgia nessa catarata para colocar uma lente nova no meu cristalino do meu olho. E eu fiz essa cirurgia aos 13, tive uma série de complicações durante quase um ano por conta disso. Tive inflamações e outros problemas que acarretaram com que eu ficasse com glaucoma. E aos 14 anos resolveram operar esse glaucoma porque não estava dando jeito. Não tinha mais nenhum remédio a ser usado, eu já tinha usado todos os tipos de possibilidades. Injeção intraocular, remédio, colírio, e não tinha resolvido nada. Foram operar. Disseram que havia riscos, mas não eram grandes. E quando eu acordei da cirurgia, eu sabia que eu estava cego. E o mais difícil foi contar para os meus pais que eu estava cego do olho esquerdo. E o mais engraçado foi que um tempo depois, a gente conversando sobre isso, a gente levou um tempo para conversar sobre isso. Era eles tentando me contar e eu tentando contar para eles. Chegou a ser até engraçado depois isso. E bom, depois eu fiquei cego do olho esquerdo aos 14 anos e continuo enxergando a mesma coisa até hoje, só que eu enxergo de um olho e não de dois. Então o que eu enxergava diminui pela metade. E talvez eu enxergue menos do que enxergava com 12 anos. O índice que foi me dado, o índice médico, digamos, é que eu enxergo 20%. É como eu disse, eu não sei o que é 20%. Os 20% são os meus 100%. Eu partilho da ideia de que Josélia Neves. Qualquer solução de acessibilidade deve estar em todo o tipo de contexto cultural. E não o vejo como um serviço para pessoas com deficiência. Não. Mais uma camada informativa, mais um layer multiformato, mais uma solução que pode ser usada por qualquer pessoa. Eu acredito nas múltiplas inteligências, nos estilos de aprendizagem, na diferenciação de formas de apreender o mundo. E a audiodescrição, a legendagem, a língua gestual, os táteis, todos esses materiais
servem para que as pessoas tenham maior oportunidade para contactar com a cultura. Portanto, é para todos, não é para pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência visual passam sobre o tapete vermelho do Festival de Cinema de Gramado. Márcia Bamberg, socióloga, tem olhos claros, cabelos loiros e longos. A acessibilidade é a pessoa com deficiência ter autonomia de poder acessar vários ambientes, espaços e ter acesso à área cultural, principalmente. Exibição de filme com audiodescrição ao vivo. 2 narradores na cabine. Cena do filme na tela. A audiodescritora faz narração. A moto vem com o farol aceso, levantando poeira. André Campelo, psicólogo. Tem rosto oval, usa óculos com lentes escuras. A sessão com audiodescrição, ela me dará a possibilidade de, ao final do filme, conversar com todas as pessoas sem deficiência visual a respeito das imagens, a fotografia do filme, os seus cenários e tudo aquilo que não fica explícito nos diálogos. Eu acho que o roteirista de audiodescrição, ele tem que se apropriar da arte que ele pretende descrever. Se eu vou descrever uma obra de arte pictórica, eu tenho que conhecer a história da arte. Por quê? Porque senão o meu olhar não vai estar atento para descrever, por exemplo, que aquela pigmentação é importante porque no Renascimento eram os minerais daquele tom que eram utilizados nas telas. Se eu não tenho esse conhecimento, pode ser que isso passe pelo meu olhar e eu não perceba. No caso do cinema, o audiodescritor, para respeitar a autoria do filme, ele tem que conhecer aquele autor. Ele tem que saber que no Bergman, apesar da gente ter um tempo extenso para se descrever as coisas, o Bergman fala do silêncio. Eu considero a audiodescrição absolutamente fundamental. Josélia Neves. Não apenas para pessoas cegas, também para as pessoas que veem. Aquilo que me faz pensar na audiodescrição como fundamental é que eu vejo a audiodescrição como parte integrante do todo. Como a voz do narrador, como um dedo que vai apontando para onde o olhar deve ser conduzido. O olhar físico ou o olhar da mente. No cinema, a imagem se comunica de 2 formas, pelo conteúdo e pela forma. O conteúdo é a racionalidade, então aqui estamos nós, uma mulher sentada numa cadeira. A forma, diferente do teatro, de qualquer outra linguagem, é onde está a câmera, como foi feito esse registro. É a forma que dá o sentido do filme. Então não tem como eu falar de inclusão cultural da arte cinematográfica para pessoa cega sem falar da forma como esse cinema é construído, que é a linguagem cinematográfica. Né? Os artifícios da montagem, eles só vão estar impregnados no nosso universo depois que a gente vê, né? Por onde se filma. Então, para criar uma memória dos artifícios da montagem, é fundamental a linguagem cinematográfica. Com esse repertório imagético evoluído, você consegue estabelecer melhor todas as relações simbólicas, né? E as relações simbólicas são fundamentais para a fruição da arte. A audiodescrição na escola Lívia pode Mota. ser usada como uma ferramenta pedagógica para leitura de imagens por todos os alunos e professores, para uma alfabetização visual. Por exemplo, um livro de história, nós temos muitas imagens, né? Se a gente fizer uma observação bem cuidadosa, uma leitura dessas imagens, nós vamos perceber a evolução do vestuário, a arquitetura, os meios de transporte, vários aspectos culturais, né? Várias informações imagéticas aí que não necessariamente estão contidas no texto, né? Então há uma ampliação muito grande do conhecimento para todos os alunos, né? Essa observação mais cuidadosa das imagens, né? Então eu acho que a audiodescrição na escola ela vai ser assim muito importante para essa alfabetização visual, principalmente nos dias de hoje que nós estamos vivendo nesse mundo caoticamente visual, caoticamente imagético, né? Uma necessidade premente da leitura das imagens. Pilar Oreiro. Eu acredito que é uma coisa que é básica. Não deveriam existir audiodescritores.
deveria ser o diretor do filme, que da mesma maneira que faz o filme, redige a audiodescrição. Porque, na realidade, estamos interpretando o que pensamos que o diretor quer dizer. Mas quem fez o filme? O diretor ou eu? O diretor. Portanto, deveria ser o Wes Anderson a nos dizer o que ele quer audiodescrever no Grande Hotel Budapeste. No filme estão todos os atores famosos. Então, quando aparece um personagem, é Harvey Keitel ou é o monge? Eu gostaria de saber que era Harvey Keitel. Se você não está vendo, eu gostaria de receber esta informação. Mas nos dizem que isso não deve ser dito. Por que não? Eu gostaria de saber esta informação. Então, penso que é o diretor, penso que é a equipe de produção quem deve fazer a acessibilidade, não nós. Creio que a nossa tarefa, com muito respeito e com muito carinho, é uma tarefa ortopédica e que não nos corresponde. Porque é o mesmo se eu explico uma obra de arte. Deveria ser a pessoa que cria a obra de arte. É como se eu estivesse explicando a um surdo uma canção. Fátima, Portugal. Fiéis acompanham celebração na catedral. Uma jovem canta no altar. Um casal de intérpretes traduz para a língua gestual. Padre Francisco Pereira, capelão do Santuário de Fátima. É muito importante, nós estamos a trabalhar, de facto, aqui no Santuário, de maneira a criar cada vez mais condições para acolher a todos os peregrinos, não apenas aqueles que vêm do estrangeiro. Portanto, esta é a forma ainda incipiente que nós temos de facto, de ir ao encontro de todos. Renato Coelho, intérprete de língua gestual portuguesa, traduz o que nos diz Felipe Clérigo, um homem de pele clara e cabelos grisalhos. Ao ver os gestos durante a missa, reforça muito a minha fé. Antes de haver interpretação em língua gestual, eu vinha à missa, mas a fé manifestava-se de outra maneira. Na missa, Felipe e outros fiéis entoam os cânticos na língua gestual em sintonia com os intérpretes. Renato traduz o que nos diz Edith Costa, jovem de rosto redondo e cabelos longos. Na minha opinião, os surdos estão a ter mais acessibilidade em mais espaços, as pessoas compreendem já que somos surdos e tentam moldar-se. Cada vez temos mais intérpretes que nos proporcionam maior acessibilidade. Se não houvesse intérpretes, realmente era uma posição negativa que eu teria. Renato Coelho, intérprete de língua gestual portuguesa, tem olhos e cabelos castanhos. A acessibilidade é algo que se está a construir. Já devia ser feito, já devia existir desde sempre, mas a acessibilidade tem-se vindo a construir de forma a que todos possamos partilhar tudo. Museu da Comunidade Conselha da Batalha. Felipe Mianes. Esse foi um dos museus com mais recursos de acessibilidade que eu já vi, porque a gente consegue fazer as coisas por si próprio, porque tem a questão de usar a bengala como um dos instrumentos de guia. A bengala é meu guia, eu mesmo posso ser o meu guia, com as saliências que tem para eu saber na utilização do audioguia com audiodescrição e as peças que a gente pode tocar. Então, eu acredito que seja uma iniciativa muito interessante também, porque as pessoas com deficiência foram chamadas para isso. E o tocar nas coisas e poder ver coisas com tamanho ampliado e poder ver, tocar ambientes, tocar pedras e réplicas e originais foi importante também.
Esse acesso do audioguia é muito bom também. Descreve bastante coisa do que se pode, do que a gente tem de imagem. E acho que ele é um conjunto. O mais importante do museu aqui, eu acho, que é o conjunto entre informação e acesso. Para mim, o acesso com autonomia e a sensação que eu tive ao tocar e ouvir formaram um conjunto que me deram uma acessibilidade quase plena ao acervo. Felipe toca a placa tátil que identifica os banheiros. Aqui, esse banheiro tem umas adaptações, porque isso aqui desce. Mostra barras afixadas à parede. O cadeirante consegue usar aqui, privado. Só tô vendo um problema aqui. Com o pé, abre a lixeira. Olha isso. O banheiro é todo adaptado, só que a lixeira só abre assim. É um problema. A água por sensor. Então, quem tem mobilidade reduzida não precisa ter as mãos ou não precisa fazer esse movimento. Só botou a mão, saiu. Isso é uma ajuda muito importante, assim. Aqui, na recepção, tateia texto em braille. Tem as informações no museu, que tem um folheto que é esse aqui e essa outra informação em braille. Só que como a minha fluência não é muito grande, eu não vou conseguir ler tudo, mas pelo que eu estou vendo são mais ou menos exatamente as informações que tem nesse folheto tem em braille também. Então quem já chega já tem essas informações aqui, antes mesmo de entrar no museu. Raquel Caravella, guia, jovem de cabelos curtos e crespos. Ela entrega a Felipe um cilindro de alumínio. Então, um audioguia é este aparelho. Se quiser tocar, pode tocar. É um aparelho simples, que toda a gente pode utilizar. Funciona como um gravador, tem informação gravada, exatamente, é mesmo para colocar ao pescoço. Tem informação gravada que complementa a informação que está na exposição, das legendas, complementa também as peças, descreve as peças que estão disponíveis fora das vitrines para se tocarem. Vou pedir aqui que se chegue aqui a este lado. Posiciona Felipe em frente a uma obra. Sempre do seu lado esquerdo, se colocar a sua bengala aqui, consegue perceber-se num trilho, existe sempre um trilho, há aqui uma bolinha. Esta bolinha é para avisar que existe um sensor no teto para apontar para lá o audioguia. Felipe percorre a exposição. Procuramos que este museu tenha Josélia Neves. todo tipo de informação, que essa informação possa ser multissensorial. Quem quer ver, vê. Quem quer ouvir, ouve. Quem quer tocar, toca. Independentemente de ser criança, velhinho, com deficiência, sem deficiência, ele abre-se. Abre-se para que todos tenham uma experiência. A mesma experiência para todos? Não. Uma experiência única. Cada pessoa entra, um indivíduo, e sai, um indivíduo mais rico, porque estava lá qualquer coisa para si, quem esteve lá. Em um auditório, Miguel Neiva distribui óculos de papel entre os espectadores. Ele é magro e tem cabelos levemente grisalhos. Faz uma palestra. Ao fundo, a projeção de um slide que mostra lápis coloridos alinhados. Em um jardim... Sou designer de formação e sempre vi o design como algo mais do que conceber bonitos objetos, bonitos produtos, mas acho que o design, mais do que a competência, tem a nobre missão de poder tornar o mundo melhor e mais acessível para todos. Se falarmos em questão de acessibilidade, se ela é visual e anda à volta da cor, haveria naturalmente pessoas que, não vendo corretamente as cores, estariam desenquadradas da sociedade. E a minha investigação, a partir do momento que percebi que nada existia no mundo, e não tem a importância porque é que não existia, o facto é que não existia, resolvi dedicar 8 anos da minha vida a criar uma linguagem para os daltónicos. O trabalho, a minha ideia foi procurar facilitar todo o processo. E o facilitar foi eliminar ao máximo o tempo de aprendizagem do código. Aí baseei-me no conhecimento adquirido, que todos nós tivemos na escola, na tal caixa de guaches que nós tínhamos na escola,
E no fundo o que eu fiz foi, a cada uma das 3 cores primárias que nós aprendemos a misturar, atribuí-lhe um elemento gráfico, um símbolo que representasse a cor. E através da conjugação das cores, como nós juntamos o azul, o amarelo e o azul para ter o verde, a soma do símbolo do amarelo com a soma do símbolo do verde, do azul dá o símbolo do verde. E apenas com 3 símbolos o daltónico consegue identificar todas as cores. Ele não as vai ver, não as vê, não há cor ao daltonismo, mas através desse conceito de adição de cores ele consegue identificar todas as cores. O daltónico precisa de ser orientado para as cores. Ele precisa de saber que aquilo é vermelho e não é verde. E a simbologia implementada em diferentes produtos, como já está em diferentes áreas, permite-lhe a tal independência aquisitiva e uma autoconfiança que ele não tem, porque a dependência de terceiros é inevitável quando não consegue orientar-se no metrô, quando não consegue escolher a roupa que vai vestir, quando não consegue identificar os lápis para pintar um desenho, por exemplo. Eu acho que hoje o mundo, e independentemente de toda a problemática que o mundo vive hoje, questões económicas, tudo isso, eu acho que o mundo se está a reinventar. E acho que é um privilégio viver este momento e, mais do que isso, eu acho que é um privilégio participar nesse momento. A sociedade hoje percebeu, e este projeto nasce daí. Isto foi um projeto desenvolvido por pessoas e para as pessoas. Qualquer um de nós, Jorge Serrano, a qualquer altura, está sujeito a deparar-se com questões de não acessibilidade, não é? Qualquer um de nós pode ter um acidente de um momento para o outro e deparar-se. Não é que seja uma questão, digamos, egoísta, mas é uma questão de pensar mais no outro, efetivamente, porque nós próprios nos deparamos com situações no dia-a-dia em que, não tendo, digamos, nenhum problema, digamos, daqueles mais nítidos, por vezes também sentimos alguma dificuldade de inclusão. Reinaldo Bugarelli. Nós vamos ter muitos conflitos, que a gente às vezes tem medo de conflitos, nós vamos ter, vai ter cada vez mais demandas, a gente vê, né, nas conversas, que sempre surge alguém já raivosamente colocando questões, por que não pensaram nisso, por que não é feito assim, por que isso não acontece, tal. Antes era uma discussão que estava embaixo do tapete, então hoje tem uma briga boa aí na sociedade, isso é interessante, é bom, nós vamos ter cada vez mais conflitos e caminhar inexoravelmente para sociedades mais acessíveis. Claro que nós vamos ampliar essa agenda, hoje ela é de um jeito, amanhã o que é sensibilidade, o conceito de acessibilidade vai ser outro. E nós vamos ampliando isso como conceito, como agenda de trabalho, como questões, enfim, para serem colocadas. Mas a gente está caminhando para isso, não tenha dúvida, porque as pessoas cada vez mais estão se expressando. Né? A gente vê um movimento, isso em geral na sociedade. E no caso das pessoas com deficiência, já foi a fase do gueto, a fase da segregação, a fase de você não ter a proteção legal, não ter nada. Hoje a gente tem uma convenção da ONU tratando desse assunto, portanto a legislação dos países já está procurando se adequar à normativa e o Brasil sempre foi muito avançado nisso e agora não tem mais como ir para trás. Por mais conflitos que a gente tenha no direito à educação, no direito a você pensar a acessibilidade, né, como a grande ferramenta aí para essa inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, ela já não tem mais volta. Célia Souza. Uma coisa que acontece na nossa sociedade é que nós temos por hábito decidir pelas pessoas que têm deficiência. Eu acho isso completamente errado. Elas têm direito a que, se não conseguem pelos meios que nós conseguimos, darmos os meios para que elas possam decidir pela sua própria vida. Depois, porque eu acho que a riqueza de uma sociedade está na diferença do ser humano. E, portanto, se eu respeitar a diferença do ser humano, se eu deixar de ver com os olhos e ver com o meu coração, de certeza que a sociedade é muito melhor. E é isso que me move, é isso que me faz acreditar que eu posso fazer... Eu não vou mudar a sociedade, nem vou mudar o mundo, mas se eu mudar um pequeno grão de areia, eu vou certamente tornar esta sociedade um bocadinho melhor. Tudo o resto é uma consequência natural. Miguel Neiva. Nós estamos a valorizar-nos muito mais como pessoas, estamos a valorizar as pessoas que são diferentes, que não quer dizer que sejam inferiores ou superiores, são diferentes, e no dia em que o mundo conseguir entender que cabemos todos dentro desta mesma bola, com acessibilidades para todos, independentemente das suas condições, o mundo vai ser muito mais colorido, não tenho dúvidas nenhumas disso. Dora Alexandre, jornalista. Jovem magra, de pele clara e cabelos longos. Mas ainda estamos muito longe daquilo que é preciso. É preciso que nós todos nos habituemos a ver todos os dias pessoas diferentes de nós. E elas têm que sair à rua, apesar das dificuldades que possam ter,
e nós temos que nos habituar a vê-las e olhar para elas e a já não reparar na diferença. O que muda é a história de vida. Um nasceu Mário Nobre. no Porto, outro no Brasil, outro na América. Somos pessoas. E no fundo é isso que eu aprendi, é que somos todas pessoas. Mafalda Ribeiro. Ser portador de deficiência, como eu sou, com as características que eu tenho e com a consciência que eu tenho de missão cá, é um meio de transmitir uma mensagem muito maior. Que as pessoas todas, independentemente se têm limitações físicas ou sensoriais, têm um propósito de vida e devem descobrir qual é e acreditar nele, que não estão cá porque, pronto, veio qualquer coisa que desceu à terra e puf. Não, isto é qualquer coisa que deve ser de facto aproveitado. A vida é fantástica, seja em que circunstância for. E se nós de facto nos preocupássemos em olhar menos para o nosso umbigo e olhar mais em redor, de certeza que seríamos pessoas muito mais gratas, muito menos coitadinhas, muito menos queixosas e transmitiríamos esta mensagem de positivismo de uma maneira muito mais verdadeira e muito mais fiel. Portanto, acho que é isso. Acredito mesmo que as nossas limitações não determinam os nossos limites e que a maior deficiência de qualquer pessoa é a mesma atitude e não tem nada a ver com físico ou sensorial. É uma questão de atitude. Felipe Mianes. Qualquer coisa que eu faça sempre vai ter um motivo, nunca vai ser pela minha capacidade. Vai ser sempre ou porque eu sou vítima e eu sou o coitadinho, ou porque eu sou o deficiente que se superou. Nunca pela minha capacidade. Então eu tenho esse estigma comigo. E que é um fardo que eu vou acabar tendo que carregar. Mas eu não tinha muita esperança de que isso mudasse. Eu não vejo coisa melhor do que a cultura para mudar a cultura das pessoas. Quando eu aprendi a usar bengala, eu descobri uma coisa. Ficar cego só me leva pra frente, porque é o único lugar pra onde a minha bengala me leva. A minha bengala ela só me leva pra frente, ela nunca me leva pra trás. Então, a minha vida sempre vai adiante. Eu nunca volto. Felipe caminha na rua. A imagem torna-se enevoada. Sobre o fundo cinzento desenha-se o título Todos. Créditos. Direção, Luiz Alberto Cassol, Marilene Castro da Costa. Produção, Paulo Nascimento. Direção de fotografia, Lucas Tergolina. Roteiro, Marilene Castro da Costa. Montagem, Márcio Papel, Lucas Tergolina. Música, Silvio Marques. Design gráfico e videografismo, Aline Bastos Dávila. Realização, Acorde Filmes. Roteiro de audiodescrição, Marilene Castro da Costa, Letícia Schwartz, Márcia Caspari. Consultoria, Felipe Mianes. Narração, Márcia Caspari. Voice-over, Letícia Schwartz e Gabriel Schmidt. Edição e mixagem, Gabriel Schmidt. Edição de vídeo, Márcio Papel. E seguem-se outros créditos.